Legal, obrigado. Então, dando início, né, à nossa conferência de abertura, no dia 19 de outubro de 2023, nós estamos recebendo o professor Divino José da Silva, professor na Unesp, de Presidente Prudente. O Divino vai fazer uma conferência intitulada Biopolítica e Governo do Tempo Escolar. Nós estamos fazendo a abertura do segundo simpósio de pesquisa e extensão do GEDUC. O GEDUC é o nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade Estadual de Maringá. E antes de apresentar o Divino, né, eu queria dizer que esse evento somente está sendo possível, né, primeiro, pela organização, a comissão organizadora formada pela Aline Rocha, que está aqui conosco, Gislaine Burak, que está aqui conosco, e o Luan Tarlau, que também está aqui nesta sala conosco, né? Então, a gente está na coordenação geral, mas sem essas três pessoas, verdadeiros anjos aí da nossa comissão organizadora, não teria sido possível, né? Incentivaram desde o início, e a gente, né, o GEDUC respondeu super bem, estamos presentes desde amanhã, e mais as pessoas, né, os vários pesquisadores e pesquisadoras que também aceitaram o nosso convite, muitos deles apresentando trabalhos, né, muitos apresentam seus trabalhos de pesquisa. Então, muito obrigado a vocês também que aceitaram o nosso convite. O Divino, a gente estava brincando um pouquinho antes aqui, né, lembrando um pouco do nosso tempo, da Federal de São Carlos, nós fizemos o mestrado juntos, já faz tempo, né, Divino? Uma época muito boa. O Divino foi orientado pelo Bruno Pucci, e eu fui orientado pelo Paulo Nozella, ambos na área de educação. O Divino, depois de ter feito a sua graduação em filosofia na PUC de Minas Gerais, fez o mestrado na Federal de São Carlos, o doutorado na Unesp de Marília, depois se tornou professor na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mais conhecida como Unesp, né, na Unesp de Presidente Prudente. Divino já foi coordenador do programa, Divino é uma figura que tem uma militância muito importante, uma militância social, uma militância acadêmica. Depois que nós nos separamos lá do mestrado de São Carlos, a gente sempre se encontrava nas reuniões da Amped, né, Divino? Caxambu, depois de Caxambu, as outras reuniões. Então, para dizer que o Divino também é organizado no Amped, sempre presente, um grande pesquisador no GT de Filosofia. E o seu... Só quem conhece, o Ademir, que está aqui, conhece, né? Ele, né, Ademir, ele faz jus ao nome, né? Como alguém já disse, né, Ademir? Nome é desígnio, né? Então, diz tudo, né, sobre quem é o Divino José da Silva, né? E eu vou falando pelo primeiro nome, sem muitas credenciais, viu, Divino? Porque nossa amizade você é uma figura que, enfim, a referência de pessoa, né? De pessoa de dignidade, de humanidade, de gentileza, cordialidade, de humanismo incrível, né? Toda a solidariedade que sempre acompanha você e que você distribui por onde você passa. Né? Quando a gente te convidou para vir fazer a palestra de abertura, vocês não imaginam como que ele se mexeu, né, para poder acertar a agenda dele. A gente queria que ele viesse pessoalmente, né? Seria uma abertura presencial, mas ele teve compromissos, né, ontem, hoje de manhã, amanhã cedinho, mais um compromisso. Mário, não tem jeito, né? Vamos pelo online mesmo. Né? Então, imagina o esforço que fez o Divino para estar conosco hoje online, né? Então, Divino, muito obrigado a você, muito obrigado por estar conosco, por ter aceito esse convite para proferir essa conferência de abertura do nosso segundo simpósio de pesquisa e extensão do GEDUC.
eu passo a palavra para você, você tem o tempo que você quiser, fique à vontade, a gente falou que deve girar em torno de uns 50 minutos, como você já tinha previsto, né? Mas fique muito à vontade, depois a gente faz uma rodada, né, se houver questões, né, a gente faz uma rodada de questões enfim, e cumprimos, né, esse maravilhoso momento, né, de encontro nessa noite de abertura. Então, Divino, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Boa noite a todos, todas, todos. É uma satisfação estar com vocês. Me ouve bem, né? Tranquilo? Está ouvindo bem? Bom, primeiro dizer da minha alegria, Mário, de estar com você, com orientandos, pesquisadores, enfim, pessoas com quem certamente você tem uma relação forte, acadêmica, uma relação de afetos, e me senti muito honrado. Não vou fazer uma conferência, né, Mário? Conferência é muito. Vou fazer uma conversa, uma exposição, mas não é para tanto, né? E parabenizados pelo evento, pela organização, né, que é o resultado dos trabalhos do grupo de pesquisa, e isso é importante. Importante para memória, importante para a gente olhar para o trabalho que a gente já fez, conjuntamente, coletivamente, né? E também pensar a importância do trabalho de formação que a gente tem na universidade. Às vezes a gente fica tão tomado por uma quantidade enorme de atividades e a gente perde até a dimensão. Quando a gente para sentar e botar na balança e reunir todo mundo, o que foi feito, o que está sendo feito, isso é muito importante. E dá um pouco de sensação de trabalho cumprido, obviamente, né, mas também a sensação de que, ao avaliar, ainda poder pensar e repensar o que virá, né? E dizer também desses 30 anos, Mário, que nós nos conhecemos em 92, entrando no mestrado em São Carlos, né? Então, 30 e pedrada aí já, né? Um pouco passou dos 30. Bom, e foi um tempo muito importante de aprendizado, de amizade, amizade que só tem assim, fortalecido mesmo que a gente se encontre mais raramente nos eventos e tudo, mas a conversa sempre retoma de um lugar onde a gente parou e ela ganha fluxo, e isso é muito bom. Bom, então, eu fiz um slide, eu vou ver se eu não vou apanhar muito, dei aula por um tempão nesse negócio aqui, mas hoje eu fui mexer, mas eu vou colocar, acho que não vai ter problema, não. E aí vocês vão me dizendo se vai aparecer aí. Se houver alguma intercorrência, aí também o celular está do lado aqui, você pode mandar alguma, eventualmente. E acontece aquelas coisas de você ficar sem, às vezes cai e você continua falando, mas não vai acontecer que eu vou ficar de olho aqui. Então eu vou abrir e assim vamos ver se vai funcionar. Espero que sim. Aparece para vocês, né? Perfeito, Divina, parece sim. Desculpa a pergunta. Bom, gente, quando o Mário me fez o convite, me deixou bastante à vontade para que eu trabalhasse um tema que, óbvio, que fosse confortável para mim e também algo que eu já tivesse sobre alguma coisa sobre a qual eu já tivesse me debruçado e feito algum, digamos, um trabalho mais detido. Então, eu retomei algumas coisas que eu já havia feito e dei esse título, né, Biopolítica e Governo do Tempo Escolar. Claro que aqui ficou o título, dá um pouco a ideia de repetição, né, biopolítica e governo, né, quer dizer, quando biopolítica é governo da vida, depois governo do tempo escolar. Talvez pudesse ser algo biopolítica e tempo escolar, mas, enfim, é a ideia da gente pensar um pouco a perspectiva de que esse tempo escolar, esse espaço tempo-escola, é um espaço que tem, ainda que alguns que defendam, né, ferrenhamente a tese
de que nós teríamos que, claro, lutar por uma escola de tempo livre, exatamente num contraponto, uma atenção a essa tese de pensar a escola como um espaço de tempo livre, ou tempo livre escolar, eu pensá-lo como, se não como uma impossibilidade, mas pelo menos como algo, assim, eu não vejo muito horizonte, eu não vejo essa possibilidade no nosso horizonte. Então, toda a discussão aqui, ela vai voltar, eu vou tomar uma proposição, uma tese, do livro do Jean Manchley e do Simons, que é o livro bastante conhecido, comentado, que é Em Defesa da Escola, uma Questão Pública. Óbvio que eu não vou me ater a todas as teses do livro ou algo parecido, mas eu vou me tomar essa tese deles, eles reivindicam, né, uma escola de tempo livre, em contraposição a toda essa racionalidade e temporalidade que estariam presentes ou que governa a escola contemporânea, sobretudo pensando nessa perspectiva daquilo que são as demandas do mercado, né? Do mercado, do ambiente cultural, enfim, da sociedade, e também, obviamente, demandas políticas. Então, sintetizando, eu vou me contrapor aqui, tentar mostrar que, se não é impossível, pelo menos nós teríamos muita dificuldade hoje de pensar nesse contexto neoliberal, tomado pela essa racionalidade, sobretudo empresarial, pensar uma escola de tempo livre, e depois eu vou falar um pouquinho o que eles estão entendendo por escola de tempo livre. Tá? Então, a questão que eu vou tentar desenvolver é esta, lembrando, sem me ater demais ao livro, mas muito mais à tese, a essa ideia, e me contrapor a ela. Né? Então, só para precisar mais o que eu estou me propondo, eu vou ler esse trecho que eu considero que é a tese, assim, a problemática central do livro dos autores, né? E só para afirmá-la, digamos assim, deixá-la bem marcada. Né? Então, o que eu estou dizendo de tempo livre? Tempo e espaço onde alunos, escola e tempo livre, né? Tempo e espaço onde alunos podem deixar para lá todos os tipos de regras e expectativas sociológicas, econômicas e relacionadas à cultura. Em outras palavras, dar forma à escola, constituir a escola. Tem a ver com uma espécie de suspensão do peso dessas regras. Romper com esse tempo e lógica se resume a isso. A escola chama os jovens para o tempo presente e os libera tanto da carga potencial do seu passado, quanto da pressão potencial de um futuro pretendido, planejado ou perdido. Né? Também pode ser. Bom, então, uma tese interessante, não é uma tese, uma proposição interessante, ela não é nova, ela retoma essa ideia, inclusive, desde os gregos, mas a gente podia pensar que ela, de algum modo, ela reaparece no Renascimento, ela reaparece no idealismo alemão, né? Sobretudo com Nietzsche, aquela ideia assim, de pensar uma escola que não estivesse impregnada do tempo do mercado ou do tempo do Estado, né, das demandas do Estado, mas que fosse, de fato, um espaço de tempo em que os sujeitos pudessem gozar desse tempo livre, e mais do que isso, pensar esse tempo livre da escola como tempo em que todos estariam, ou teriam condições, né, mais ou menos iguais, de estar ali e usufruir desse tempo da escola. Portanto, a tese, essa proposição, ela se contrapõe ao que nós temos vivido fortemente, né, nas reformas educacionais, sobretudo a BNCC, embora eu não seja um estudioso da BNCC, mas dá margem para a gente pensar por esse caminho. Então, penso, submeter a desafio aqui, um pouquinho do desafio, a proposição dos autores, né, à realidade atual, quer dizer, falar de uma escola de tempo livre, nesse tempo presente, né, marcado sobretudo por essa ideia de uma
gente está chamando aqui de uma governamentalidade neoliberal, ou seja, uma forma de racionalidade, de ação, de políticas e sobretudo, de economia, ou que captura de uma forma muito eficiente, muito intensa, aquilo que é a subjetividade do sujeito, ou seja, é uma racionalidade que ela passa a conduzir a conduta dos sujeitos, construindo ou constituindo uma espécie de um ethos, um modo de vida que toma, invade todos os espaços das nossas vidas, tá? Do mundo vivido, e parece que dele seria muito difícil a gente dizer que o tempo e espaço escolar escaparia dessa racionalidade, ou dessa governamentalidade, pensando isso como uma forma de um ethos, uma forma de fazer com que os sujeitos, convencer os indivíduos, desde muito cedo, né, constituir um modo de vida, mas, sobretudo, um modo de conduzir a própria vida. Nós chamamos, então, de um ethos. Estou lembrando aqui, por exemplo, eu orientei uma dissertação de mestrado em que a Letícia trabalhou com esses manuais de empreendedorismo que chegaram às escolas particulares, escolas privadas, né? Que é um do Léo Freiman. Léo Freiman, que é um tipo tipo parecido com Augusto Cury e por aí vai, né? Que é um sujeito que escreve livros didáticos das escolas particulares, ensinando ou orientando ou com aulas para empreendedorismo. Quer dizer, então, é um projeto muito claro esse, né, dessa onda, chamado liberalismo também, por alguns autoritários, mas que invade o espaço da escola e tem produzido, no meu entendimento, efeitos muito pesados ou intensos do ponto de vista dessa formatação da subjetividade e também essa ideia de que tudo passa por uma questão do sujeito se tornar, como diria o Foucault, uma espécie de empresário de si mesmo, aquele que investe em seu capital portanto, esse chamado capital competência. Mas vou falar disso um pouco mais adiante também, com mais detalhes. Mas esta digamos assim, testar e verificar na minha leitura os limites talvez dessa possibilidade de pensar uma escola de tempo livre. Não que eu não me simpatize com a ideia, mas eu acho ela assim, pensada. Não estou dizendo que os autores também tenham feito uma leitura ou não tenham se atentado para esses aspectos, né? Mas acho, às vezes, bastante crédulo nessa possibilidade de pensar a escola de tempo livre. Bom, feito esse introito, eu vou dividir aqui em três momentos. Um, eu vou chamar aqui de tempo acelerado e reprodução da vida na atualidade. O outro é essa integração dos indivíduos ao capital, essa monetização da vida. E o último, que é o governo do tempo escolar. Então, eu vou seguir desenvolvendo esses três pontos. Então, comecemos aí pelo primeiro. Esses três aspectos para mostrar a dificuldade de demonstrar essa dificuldade de pensar a escola ou esse tempo escolar marcado por um tempo livre. Né? Então, o primeiro ponto, primeiro, que acho que a captura dos nossos sonhos, né, do nosso corpo, dos nossos desejos e do nosso inconsciente pelo mercado parece que ser um fato muito marcante. Né? Esse é um tipo, eu poderia dizer assim, esse é um tipo, a maneira como se dá a esse governo da vida. Né? Eu estou tomando um sentido amplo, aqui mesclando um pouco questões talvez do Foucault, um pouquinho a leitura também dos elementos do Deleuze, sem precisar me ater muito nesses elementos, assim, desdobrá-los, mas de pensar que há uma espécie então, portanto, de governo da vida e que ele se dá no âmbito da produção de uma subjetividade que, no limite, passa por
governar, inclusive, os nossos sonhos, a gente pensar na nossa vida de trabalho, quer dizer, o capital governa até para sonhar, nós sonhamos com o trabalho, às vezes. Né? Por exemplo, sonhar o trabalho. A forma como nós temos que cuidar do corpo, enfim, se a gente for aprofundar um pouquinho essa ideia dessa apropriação dos nossos desejos, né? O que nós temos feito hoje, vivido hoje, nesse chamado neoliberalismo do autoritário, pensado, é a captura dos nossos desejos. Né? É uma máquina de produção de desejos, e de desejos mais absurdos, né? Inclusive o desejo de ser governado por um poder autoritário, por exemplo. Né? Então, a forma como esse mercado, já desde muito tempo, exerce esse domínio também sobre o nosso próprio inconsciente, como uma espécie assim, de desejar, fazendo-nos desejar o desejo do outro. Tá? É uma captura que ela se dá também em muitos âmbitos. Né? Por exemplo, ela se dá também nessa remodelação ou nova forma de modular as nossas próprias capacidades. Né? Por exemplo, se a gente pensar um pouco nos processos de potencialização das nossas capacidades, que passa por uma série de investimentos, quer seja no âmbito do uso dos fármacos, né, dos medicamentos, mas, sobretudo, num argumento muito forte, que é esse uso dos psicofármacos para aumentar a nossa potência de trabalho, aumentar a nossa força, a nossa persistência, ou a nossa capacidade de concentração. Né? Então, não é à toa que, quando a gente pensa nessa questão cerebral, esse investimento ou essa centralidade que, sobretudo, o cérebro tem ocupado nos processos de aprendizagem. Né? Mas, sobretudo, o processo de correção, digamos, de aprimoramento ou de investimento em psicofármacos, como um processo para corrigir, digamos assim, as nossas deficiências e aumentar a nossa produtividade. Eu lembro aqui do livro do Jonathan Clary, né, que é 11/24, né, em que ele discute aquela história das pesquisas feitas pela a cúpula militar americana sobre o desempenho dos pardais coroa, né, que atravessa o período de migração, viaja noites e noites, né, sem descansar, e eles se interessaram, por que os pardais suportam viajar tanto tempo, né, e só para alimentar e continua a viagem? Claro, segundo o John Clare, é o interesse é saber como é que a gente pode descobrir algo que está nesses pardais, digamos assim, e que, de repente, pudesse aplicar aos próprios seres humanos, no sentido de potencializar a sua força de trabalho, a resistência, e manter esses sujeitos acordados 24 horas, 7 dias por semana, né? Para trabalhar e para consumir. Claro que o princípio originário disso tudo é pensando na guerra, mas é algo que se estenderia, inclusive, para o próprio trabalho. Então, o outro elemento, outra característica, né, marca também essa ideia de reprodução da vida do tempo acelerado, é uma ideia central, sobretudo, do neoliberalismo, esse empresariamento da vida, né, que é essa produção de capital raro, né, o chamado capital humano ou capital competência. O Foucault dizia assim, que nós temos duas formas de ter esse capital humano. Né? Um é aquele que a gente herdou, que é inato, sei lá, sei lá, se eu fosse filho do Joe Biden, mas eu sou filho do senhor Sebastião da Dona Escolástica, então, sendo filho do Joe Biden, eu certamente teria capital, capital inicial, perdão do joguinho de palavras, muito melhor, sem dúvida, absurdamente melhor do que o capital que eu tenho
fato de ter vindo da família do senhor Sebastião, da dona Escolástica, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o capital adquirido, segundo o Foucault, que é esse que aí cabe esse investimento, oportunidades, escola, educação, etc., né? Esse capital competência sobre o qual se investe todo o tempo do mercado e todo o tempo da racionalidade, digamos, dessa mentalidade da racionalidade empresarial tão marcada, tão forte no nossos modos de pensar e de agir. Eu estou um pouquinho rouco, mas você não se preocupe, não. Eu estou com um probleminha aqui de uma dermatomiosite, então ela vai aumentando as minhas a rouquidão, mas vai dar certo no final, né? Deixa eu só fazer aqui isso. Então, tudo isso tem conduzido também um processo de aceleração do tempo e da produção de nossos processos de subjetivação. Quer dizer, são novas formas de organização e percepção subjetiva do tempo. Claro, basta a gente prestar atenção no quanto parece, né? A gente vai ficando mais velho, o Mário pode dizer isso junto comigo aqui, confirmar. O tempo vai passando, mas não só o fato do tempo passar, mas a forma como nós nos organizamos no trabalho, a quantidade de tecnologias, tudo para dizer, olha, para aumentar a produtividade, algo que todos nós estamos cansados estamos submetidos atrelados a essa maquinaria, né? E que produz em nós uma sensação de que nosso tempo é um tempo muito mais curto. E é muito contraditório, porque diz assim para a gente, quanto mais você está aparatado de tecnologia, de celular, etc., mais chance a gente tem de ganhar tempo, né? No fundo, é assim, estamos correndo atrás de tempo né, a cada instante, como se o tempo pudesse nos escapar num piscar de olhos, e estamos sempre reclamando falta de tempo, não é? Temos muito mais recursos, que suporia que era para ganhar tempo, e, na verdade, acontece o contrário. Então, o roubo, nesse jogo todo da aceleração, para consumir, basta a gente pensar nessas ações mecânicas nossas no celular, né? Nós estamos todos, eu sei que nós estamos obviedades, mas é um tempo todo ele norteado ou pelo trabalho ou pelo consumo. Na verdade, não há, me parece, nenhuma possibilidade aqui de a gente falar nesse contexto, de falar de tempo livre. Então, é roubo do tempo, da experiência, né? É a imposição dos automatismos. Nós reagimos automaticamente a tudo aquilo que são as demandas, né? A quantidade de imagens e de toques, e de chamadas e de respostas que a gente tem que dar. Quer dizer, a gente recebe, chega final de semana, a gente espera que a gente pudesse ficar livre dessas parafernálias todas, né? Na verdade, nós somos o tempo todo, no final de semana, demandados. E gozado, porque agora a gente tem a estratégia assim, a gente manda a mensagem, manda um e-mail e manda uma mensagem no celular avisando que a gente mandou um e-mail. Tá? É impossível você escapar do serviço, escapar de demandas, né? E, enfim, e a gente responde automaticamente, né? Responde muito rápido, né? É quase que... Então, a gente vive, como diria o Walter Benjamin, aparando choques o tempo todo, né? Então, eu chamo isso de um tempo infernal, em que transcorre a existência daqueles a quem nunca é permitido concluir o que foi começado. Quer dizer, é um tempo, como diria também o Gil Deleuze, lá nas conversações, ele diz assim, esse é o tempo do sujeito endividado. Nós estamos devendo ou dinheiro, endividado no cartão, mas devendo alguma coisa para alguém a todo momento, né? Sempre tem uma demanda, além daquilo que são as nossas possibilidades, às vezes, de atendê-las no registro, que é de 8 horas de trabalho por dia, ou coisa do gênero, né? Então, nós funcionamos como uma espécie de viciados em jogos, né? Jogos de azar. O viciado é aquele que vai jogando, repetindo os mesmos gestos, jogando, e não consegue sair disso. Me lembra muito o jogo que nós temos, particularmente com o celular. Então,
Então, é uma espécie de um tempo patológico, né? Um tempo adoecido, e que a gente parece que está andando em circularidade, fazendo um pouco aquela história do cachorro, né? Correndo atrás do rabo, esse tempo circular, e parece que quase nada acontece de novo, embora a gente esteja sempre na expectativa de que algo vai acontecer, e que se eu não estiver ligado a tudo isso, eu vou perder alguma coisa, né? Outro ponto também para pensar esse tempo acelerado e essa forma de administração do nosso tempo, é esse imperativo do desempenho, né? O tempo todo, que nos coloca, como diria o Byung-Chul Han, eu sei que é um livrinho que é muito criticado, eu tenho consciência disso, mas talvez pelo pouco desenvolvimento que ele faz das teses dele, mas as teses me parece até importante, interessante, né? Então ele diz que nessa lógica do imperativo do desempenho, né, nós somos, essa racionalidade neoliberal, tratados como sujeitos que carrascam de si mesmos. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu tenho que desempenhar, produzir, atender metas, eu mesmo me coloco como aquele que vai exercer sobre mim mesmo as cobranças, né? Então, essa produção por metas, e etc. Além disso, nesse processo que eu estou chamando aqui também de empresariamento em si, não sou eu, mas outros tantos que tratam desse assunto, como a gente podia pensar aqui no Pierre Dardot, Laval, depois o próprio Gregório Chamayou e outros mais que estão nessa discussão toda. Entre nós e aquilo que é a realidade do mundo está as expertises, né? Aqueles que dizem para nós como é que nós temos que viver o tempo inteiro, né? Pensar essa figura do coach, mas tá, ganhou um passo absurdo, né? E outro elemento é esse excesso de positividade, né? É como se dissesse para nós o tempo todo que é uma capacidade limitada, que o nosso corpo suporta tudo isso, que nós somos capazes de superar qualquer obstáculo, né? E qualquer imprevisto. Basta que a gente tenha boa vontade, basta que a gente tenha em vista, né? Investamos em nós mesmos, adquiramos, a gente adquire esse capital competência para jogar, para estar nesse processo todo. O que decorre disso, obviamente, são os processos de adoecimento, e aí, desde a síndrome de burnout, crise de ansiedade, por aí a gente poderia emendar uma série de processos de adoecimento, né? Depois, esse excesso de solicitação e alteração da nossa atividade, da atenção, né? Isso, vários autores também tratam disso, né? Que nos transformamos numa espécie de sujeito multitarefa, né? Multifunção. Talvez uma das coisas mais disputadas pelo mercado, com relação a nós, é a nossa atenção, né? No mundo, com excesso de imagens, com excesso de solicitações, quer dizer, a forma de nos capturar é produzir, ou chamar a atenção, sobretudo para o consumo, ou para aquilo que quer ser vendido ou divulgado, é capturando a nossa atenção, né? E aí, também, com a parafernália tecnológica, nós viramos uma espécie de sujeitos também de tarefa. A gente consegue atender o celular, ouvir uma palestra, ler um texto, ouvir, estar nas redes sociais. Agora piorou, porque a gente já não tem mais nem texto impresso, agora, na sala de aula, é tudo no digitalizado, né? E, enfim, e a gente nunca sabe o que o aluno está fazendo, se ele está lendo o texto ou se ele está numa rede social, e, enfim. E aí, é como se a nossa atenção fosse essa atenção multiplicada, em que a gente tem a sensação de que dá conta de tudo, mas com profundidade muito limitada, né? Enfim. E bom, assim, muito rapidamente, esse primeiro ponto, né? O segundo é essa integração dos sujeitos ao capital, né?
monetização da vida, né? Aqui, numa sequência dessa ideia das imagens, do choque, né, essa sobrecarga ininterrupta, né, sobre nossa atenção e sobre os nossos afetos. E é uma estratégia também do neoliberalismo autoritário, que é essa de governar pelo choque, né? O que é esse governar pelo choque? Bom, os últimos 4 anos do Brasil foi assim, uma sucessão de um governo exercido sucessivamente pelo choque, né? Medidas abruptas, medidas violentas. O choque aqui não só aquele produzido pelas intempéries, né, pelas catástrofes naturais, mas as medidas drásticas, né, tomadas de tal maneira que a gente mal conseguia respirar, e, na sequência, uma outra, e, enfim, também produzindo em nós diferentes tipos de afetos, e mobilizando os mais variados afetos, como a gente acabou de, bom, temos acompanhado, e seguimos nessa mesma lógica, uma coisa não mudou, assim, se mudou do ponto de vista de um governo, mas não mudou do ponto de vista, eu quero dizer, da circulação de absurdos, de barbáries, de fake news e coisas do gênero, né? Então, as técnicas de governamentalização impõem, proíbem, normatizam, dirigem, comandam, ordenam e normalizam. Elas se exercem pelo marketing, pelas pesquisas de opinião, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, etc. Informa a vida em todas as suas dimensões. Esses dispositivos biopolíticos são, aqui cobri um pouco do meu coisa aqui, simultaneamente, produção onde se produz a nossa, e controla a nossa subjetividade. Isso é do Maurício Lazarato, né? Ele, seguindo um pouco da pegada Foucaultiana, né, para pensar essas técnicas de governamentalização, ou seja, de condução de conduta do sujeito, tá, que passa por diferentes aspectos. Eu sei que vocês vão trabalhar, eu creio que amanhã, na fala final, né, alguma coisa sobre os algoritmos, né, que eu acho que aí é um ponto central para esse processo de governo. A gente está chamando aqui, usando a expressão Foucault, mas também de Lazarato, de governamentalização, a forma como ela atua produzindo desejos e produzindo modo de vida, forma de querer, modo de conduzir a vida, né, cotidianamente. Depois, passamos de uma sujeição, aqui, muito rapidamente, talvez merecesse um trabalho mais aprofundado, né, de uma sujeição que a gente chamaria de formal ao capital, né, para uma espécie de servidão maquínica, né. Vamos pensar que nisso que a gente está chamando de sujeição formal ao capital, nós ainda tínhamos mais ou menos demarcado os espaços de trabalho. Vamos pensar o trabalho na fábrica, por mais violento, por mais, né, desigual e injusto, mas pelo menos ainda, né, havia uma demarcação mais clara desses espaços. Eu sabia mais ou menos o que era a casa, a escola, a fábrica, o exército, etc., né? E nessa virada, ou nessa mudança do capital, do capital, de uma forma de produção baseada nessa sujeição formal, formal ao capital, para uma servidão maquínica, que é uma expressão também do Deleuze, mas também do Maurício Lazarato, não há mais a separação entre a esfera produtiva e reprodutiva, né? Quer dizer, a casa, a nossa intimidade, tudo isso está a serviço da produção, do consumo, e o tempo todo nós trabalhamos, né? Trabalhamos, às vezes, de forma também desejamos, né? O nosso desejo é conduzido e trabalhando até de forma, diria assim, até satisfeito, né? Ninguém reclama de se submeter o tempo todo às mensagens do celular ou
de tudo aquilo que, os acessos que ele me permite, etc. Né? Então, essa servidão maquínica, essa extensão da máquina para todo e qualquer espaço, obviamente, né? Ou a diluição das tecnologias de informação na vida cotidiana. Então, até um tempo atrás surgiu aquele negócio da internet das coisas, né? Tudo está interconectado a tudo, tudo está ligado a tudo. É como se os aparelhos eletrônicos fossem ganhando, se diluindo mesmo, né? Em toda os espaços, os nossos espaços. Né? E aí, portanto, essa servidão maquínica, em que não há mais, ou pelo menos, né, a tendência é não haver mais espaço de trabalho, espaço de estudo, onde tudo, essas fronteiras ficaram todas borradas. Qualquer lugar é lugar de trabalho, qualquer lugar pode ser escola, enfim. Então, toda essa diluição, essa simbiose, né, produzida essa simbiose humano-máquina. Então, nossos desejos e necessidades são rastreados e transformados em mercadorias vendidas no mercado. Né? Quer dizer, fazer render, a intenção é fazer render o nosso corpo, produzir mais, consumir mais, render o nosso sexo, né? E fazer render o nosso tempo. Né? Então, não há tempo improdutivo. Não há tempo improdutivo. Mesmo quando eu estou descansando, ou estou, de certo modo, trabalhando, estou consumindo, estou dando like, estou, de algum modo, estou sendo produtivo. Ou seja, rendendo lucro a alguém, ou para alguém, para alguma empresa, para alguma coisa assim. Né? Então, esse tempo livre é um tempo livre, tem que dizer, também, em todas as aspas, um tempo também escravizado. Né? O tempo livre foi algo muito discutido pelo Adorno, né? Achava que esse tempo do ócio é um tempo não produtivo, mas do ponto de vista da formação, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista, sei lá, da apropriação, do tempo para se apropriar daquilo que é a produção cultural, seria um tempo privilegiado. Né? Esse tempo ele já não existe mais. Né? Então, um pouco aquela história, tem uma historinha chinesa, né? Eu vou contar aqui, sou ruim para contar a história, que é mais ou menos assim. Né? Então, conta uma história que um rei chinês, chamado, queria, um rei poderosíssimo, né? Um imperador, óbvio, queria encontrar um pintor, um artista, né? Que pintasse o símbolo o símbolo do seu reinado. Né? Então, ele soube que havia um sujeito chamado Xuanzé, que era um excelente pintor, artista. Então, ele mandou contratá-lo. O Xuanzé, então, disse, olha, eu vou lá conversar e tal, ele disse, eu aceito, mas para isso eu preciso salário, casa e 5 anos para eu pensar, elaborar o símbolo do seu reinado. Né? E passados 5 anos, nada. Falei, cadê você fez o símbolo do meu império? Ele falou, não, eu preciso de mais 5 anos, mais salário, mais tudo, o apoio que eu precisar. Então, correram 10 anos e, num dia, simplesmente, o Xuanzé pintou, né, o mais belo caranguejo, que era o símbolo do reinado, né, e o mais perfeito, numa rapidez, com poucos gestos e poucos traços, ele fez a pintura perfeita, o desenho imaginado e plenamente aceito pelo imperador como algo perfeito. Então, claro, essa é uma historinha. O Benjamin conta ela, outros autores também repetem essa história, né? Para dizer desse tempo, que é o tempo da elaboração, o tempo que é o tempo digamos, da reflexão, do amadurecimento, etc., né? De tudo aquilo que demanda um longo período de elaboração. Obviamente que esse tempo ele está fora do nosso registro, né? É um tempo que, como diria o próprio Benjamin, é um tempo que não
que não conta mais, que nós não temos mais possibilidade de contar com ele. Bom, aqui eu já entro nesse segundo, no tópico final, que é o governo do tempo escolar, né? Para tentar ver, e depois eu acho que vocês também, todo mundo, eu imagino que todos aqui atuam, né? Pensando em políticas públicas, pensando também um pouco das temáticas que estão aqui elencadas no segundo simpósio, né? E como eu sei que o Mário sempre trabalhou também com políticas públicas, imagino que tem aqui vários pesquisadores que estão nessa área também, né? Então, pensando agora esse tempo escolar, né? Não tenha dúvida, né? Tem argumentos de sobra e livros e materiais, né? O tempo todo indicando que essa lógica da racionalidade empresarial ocupou de maneira predatória a escola pública, né? E cada vez mais, né? Então, pensar na forma de avaliação, controle objetivos, né, educacionais, conteúdos, métodos, cumprimento de metas. Isso aqui é um dado bastante real e bastante debatido, né? Estou chovendo numa olhada, né? Claro, pensando nas reformas mais recentes, né, NCC, depois o novo currículo e tudo mais, o que parece confirmar, o Estado de São Paulo está um caos, né? Piorou demais aqui, sobretudo com o novo governo de Estado. Então, o nível de controle daquilo que é a vida do professor, no limite, eles acompanharam, os caras diziam assim, não queremos livros vindos do MEC, não queremos livros de literatura, livros didáticos, não queremos, né? Foi assim, um absurdo, porque agora vamos dar os slides já prontos para os professores darem aula, né? É quase montar as aulinhas e o professor só vai lá executar enfim, uma coisa assim, um domínio, um desejo de controle e né, como está dizendo aqui, de vigilância e também de punição, né, aos professores, né? E controle em todo sentido, controle moral também, né? Controlar o que o conteúdo está sendo dado, né? É o rescaldo daquela discussão toda de escola sem partido, mas que, embora não tenha sido aprovada em instâncias legalmente, né? Congresso, Judiciário e tudo mais, mas elas têm um efeito perverso sobre o espaço da escola, né? Continua aí os embates e tudo mais, né? E aí esse processo, então, de precarização cada vez maior, e deterioração das relações de trabalho no contexto escolar, né? Então, essa racionalidade, então, da empresa e também do chamado discurso competente. Essa palavra, essa expressão discurso competente, que me lembro dele, da Chauí, tá, nos anos 80, falando exatamente isso, né? Nos anos 80, já era um prenúncio assim, forte do processo também de chegada do neoliberalismo mais da primeira, desde a primeira onda, né? Depois vocês podem dizer se não, se é a primeira ou não, do neoliberalismo, né? Que é esse discurso competente que diz, olha, quem sabe, os especialistas, aqueles que são, a eles são delegadas o trabalho de dizer o que tem que ser feito, e um discurso que intimida socialmente aqueles que estão no espaço da escola, né? Então, é o discurso dos especialistas, administradores, geralmente agora, né? Ou essas ONGs, ou organizações, bancos, etc., que vão dizer ou apontar quais são os discursos competentes. Aliás, a gente prestar atenção nos debates ou no jornalismo no Brasil, televisado ou televisivo, quer dizer, mas também no jornalismo, no jornal escrito, raramente aparece alguém da universidade falando, ou chamado, ou convidado, para falar das questões ligadas à educação. Todos esses espaços foram ocupados por essas organizações, né?
tempo todo tem alguém filiado a não sei o quê. Então, a universidade, quem faz pesquisa, que estuda, que investiga, etc., raramente aparece para dizer alguma coisa. Que também é um discurso competente, né? Não tenha dúvida, também é um discurso competente. Às vezes, que também produz intimidação. Mas tem outra face, que é a possibilidade da pesquisa, a possibilidade de interação, às vezes também de parcerias com as escolas, com a educação, em seus vários níveis, né, para fazer pesquisa e tudo mais. Bom, as práticas também diagnósticas no contexto escolar e a mensuração de desempenho, que a gente já havia mencionado anteriormente, né, todas elas baseadas nessa perspectiva de metas, de alcançar resultados, de o que torna o sujeito mais, digamos, a quantidade de provas e de avaliações, né, que estão aí permanentemente, né? E aí os problemas de desempenho são tratados pelo Estado, sociedade e família como patologias, e não como um problema imposto ou como um problema decorrente dessa demanda por desempenho escolar, né? Basta a gente ver, eu também não tem nada de novo nisso, que eu vou dizer, os processos de medicalização no contexto escolar, né? Aí o uso de psicofármacos, né, para estimular a cognição e aumentar o nível de concentração, aquilo que eu havia falado anteriormente, esse processo de cerebralização da vida. Alguns até falam do sujeito cerebral, que passa a reduzir o estudante, né, o aluno, aquilo que é o seu corpo, o seu cérebro. Então, as dificuldades, o não enquadramento, aqueles que são, digamos, recalcitrantes, aqueles que não aceitam entrar no jogo, aqueles que resistem, aqueles que não querem ir daquela toada, aqueles que querem ir mais devagar. Então, são tratados, de modo geral, tá? Estou aqui generalizando, são tratados como sujeitos com alguma patologia e que geralmente podem ser corrigidas usando psicofármacos. Eu não estou dizendo que eventualmente não tenha problemas, não estou na escola para saber o nível de dificuldades que lá acontecem, mas a gente sabe que há um processo de medicalização e com certa aceitação muito tranquila na parte da escola. Já estamos caminhando para o final, gente. Então, o empreendedorismo também emerge como projeto de vida, que eu já havia comentado também lá no início, falando da pesquisa da Letícia, uma aluna minha, né? E funciona como um dispositivo de governamentalidade que agencia processos de subjetivação. Quer dizer, desde as séries iniciais, você já tem um programa que chama Projeto de Vida, Empreendedorismo e Educação, alguma coisa assim, né? Que é, óbvio, pensando nesse ajuste e já preparando os sujeitos para essas formas de competitividade. Claro, essa racionalidade empresarial está baseada essencialmente na competitividade. Tá? Então, o neoliberalismo foi um produtor de um ethos, né, aliado às formas autoritárias também de poder. Claro que isso aqui teria outros desdobramentos, não era tanto essa a intenção aqui de caminhar por esse lado, mas da gente pensar que esse modo de vida ele está entranhado, ou ele se sustenta também nessas formas também autoritárias de poder. Aliás, formas autoritárias, ou governos autoritários, eleitos, né, como você sabe, democraticamente, eleitos pelo voto. Né? Então, um processo também de produção de disposições de afetos, né, e de desejos aliados a esse governamento econômico dos indivíduos. Né? A gente fica pensando como é que alguém pode votar um candidato que ele é contra
me violentar em muitos aspectos. Se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou pobre, se eu sou trabalhador. Quer dizer, é isso que a gente está falando, dessa mobilização de afeto, que coloca o sujeito para votar no próprio inimigo. Né? E isso é um elemento difícil da gente, assim, difícil da gente entender, mas que tem funcionado perfeitamente bem, e a outra direita soube saber mobilizar isso muito, muito eficientemente. Bom, chegando aqui ao final, para não cansar demais, alguns apontamentos assim, mas sem também concluir nada, né? Primeiro dizer assim que pensar numa escola de tempo livre não é algo que eu estou dizendo que seja um absurdo, né? Mas ela ainda tem o seu, digamos assim, a sua certa funciona como uma certa provocação, algo que a gente tem que pensar sobre, né? Por isso que eu estou dizendo que ela não perde o seu rumo, né? Mas eu acho que ela perde muita força, ou perde força, pelo menos ela tem dificuldade de sobreviver diante dessas formas de controle sobre as nossas vidas e sobre a vida da escola, das próprias crianças, né? Pelas tecnologias de informação e diante desse imperativo, que a gente está chamando dessa servidão maquínica, né? Dessa junção ou coisa entremeada entre máquina e humano, né? Entre humano e as mais diversas tecnologias, desde tecnologia de informação, as tecnologias outras, medicamentosas, enfim, de potencialização da nossa produtividade, da nossa atenção, né? Então, tudo isso não deixa, digamos, tempo para aquilo que é a experiência do pensar demoradamente, da gente, inclusive, interromper essa temporalidade, né? De ter uma atenção, digamos assim, demorada naquilo que interessa de verdade para potencializar a vida, e não uma atenção multifuncional, uma atenção multiatenção para aquilo que despotencializa a nossa libido e a nossa energia, e nos captura, nos esgota, né, criando uma espécie de cansaço interminável. Né? E isso tem muito a ver com esse jogo cotidiano, um certo fascismo da vida cotidiana, né? Regando as nossas condutas e comportamentos. Como se nós estivéssemos submetidos a uma racionalidade que ela nos submete o tempo todo. Né? Ficamos pensando na vida da universidade, né? Que é o lugar onde eu atuo, trabalho, a gente fica correndo atrás. Você escreve um livro ou um artigo, ou 4 artigos no ano, ou no ano, mas no quadriênio, por exemplo, e depois no quadriênio seguinte ele já não serve mais, ele já não tem, se você escrever um livro, depois de 4 anos o seu livro não tem valor, porque ele já é avaliado, ele já não computa mais não conta como um trabalho importante. Então, quase que é impossível a gente pensar numa possibilidade de um trabalho acadêmico que demora, que requer elaboração, requer mais tempo, dada a pressa e as formas de avaliar, que eu estou chamando aqui de formas também fascistas, né? Um fascismo cotidiano que nos impede de estabelecer uma relação de experiência com o nosso tempo, para além daquilo que são as demandas de respostas imediatas. Né? E, além do mais, esse mesmo neoliberalismo autoritário, ele também busca gerir o nosso sofrimento, né, a partir dessa ideia da autoajuda, de encontrar no coach,
tratamentos psíquicos, né, ou psicofármacos, enfim, é todo esse jogo que se desdobra sobre nós, na tentativa de também conter qualquer possibilidade da gente romper com essas estruturas todas, né? Então, o desafio talvez seja a gente pensar nesses elementos do fascismo da vida cotidiana, e também perguntar de que forma esse fascismo da vida cotidiana, dessas coisas aparentemente pequenas, eles também não se articulam a uma ideia maior de fascismo, talvez uma espécie de um mega fascismo que está ligado a muito que nós estamos vivendo. Mas pensar como é que essas coisas se articulam aí. Bom, gente, é isso. E eu fico por aqui. E se vocês quiserem trocar alguma ideia, a gente pode conversar. Eu vou interromper aqui a transmissão. É isso. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu os aborreci demais. Fantástico, Divino. Muito obrigado. Você queria que a gente diminuísse as expectativas, né? Não é uma conferência, não, é um bate-papo. Você fez uma elaboração aí rara, viu? Muito obrigado mesmo, muito crítica, uma verdadeira conferência. Muito obrigado, Divino. Estou percebendo que o nosso amigo Marcos Vinícius está presente, amigo do Divino, nosso pró-reitor de ensino. Tudo bem, Marcos? Bom, pessoal, se alguém quiser fazer alguma questão, por favor, é só ou levantar a mão ou abrir o microfone e diretamente. A Larissa comentou uma fala incrível. Parabéns, professor. Professora, eu queria aproveitar, então, Por favor. já que ninguém levantou a mão, sobre o que o professor Divino estava colocando em relação a esses jovens super tomando medicação, à torta e à direito, num produtivismo incongruente com o que eles são, né? Eu que estou na educação básica, posso falar algo que é assustador, que acontece, que é quase um tráfico de Ritalina. Então, nas escolas, principalmente de ensino médio, que você tem ali a preparação para o pré-vestibular, ou cursinhos, está cada vez mais comum alunos que têm o diagnóstico de déficit de atenção ou que precisam de medicamento, vendem esses comprimidos avulsos para melhorar a capacidade de concentração dos outros, enfim, para dar quase uma bomba mesmo para aumentar a produção. E quando a gente vê isso se estourar no ensino médio, no pré-vestibular, eu sempre lembro de como o nazismo não começa no campo de concentração. Né? Nunca é onde está estourando, só que a gente olha, né? Quando a gente vai olhar a nossa educação infantil, a nossa educação primária, a gente está num positivismo tão absurdo. O material do meu filho, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental, veio com a lista da tabuada, que ele tem que decorar a tabuada para cumprir o primeiro ano do ensino fundamental. A gente já está discutindo sobre decorar ou não há quantos anos? Aí você tem uma criança de 6 anos que precisa sentar hoje, em 2023, e decorar uma tabuada. Que não faz o menor sentido para a idade dela, para a construção do lúdico, para a construção do desenvolvimento complexo. A tabuada, que se na nossa época, quando a gente devia com 9, 10 anos, já era complicado, isso está antecipando para esse produtivismo, essa competição de não tem esse estímulo o tempo todo, tem que estar garantindo a produção o tempo todo, a criança de 5 anos tem que estar escrevendo de letra cursiva, ou pior, né, como a gente escuta agora, não precisa mais escrever letra cursiva, porque agora é só a internet, né, só no computador, é só a letra de forma que importa.
Então, a fala do professor Divino foi me bombardeando assim, o tempo todo, né? Esse fascismo do cotidiano impregnado mesmo, né? Completamente fazendo a gente entrar nesse moedor de carne. Então, eu só queria contribuir um pouquinho mais sobre como esse cenário é ainda pior, porque a gente tem esse medicamento correndo solto, a produção correndo solto, a gente que está na academia correndo o risco de ser taxado de improdutivo pela CAPES, porque você está escrevendo um livro mais complexo, porque você está escrevendo um artigo um pouco mais robusto, e a produção, esse positivismo que vem num rolo compressor, né? A gente fica sem para onde ir. Só queria desabafar. Obrigado, Marisa. Fica à vontade, Divino. Não, acho que ela complementou ali, trouxe mais elementos para a gente pensar sobre, né? E pensar que esse fascismo cotidiano, ele ganhou outras caras agora, né? Porque quando você pensa em inclusão, por exemplo, né? Falar em termos de pensar em outros aspectos, né? Da inclusão na escola, de pessoas com deficiência, ou as diferentes deficiências, vai pensar as questões LGBTQIA+, pensar as questões raciais, quer dizer, isso, nesse ponto, combina perfeitamente esses elementos do fascismo cotidiano com aquilo que é o fascismo, ele poderia pensar, eu não falo de megafascismo, né, mas que como as coisas se cruzam e chegam no contexto do espaço da própria escola, né, da dificuldade. E as formas de, por exemplo, a interferência no curricular, né, que tem que ser ensinado. Não é que não tem que ter diretrizes, obviamente, ninguém está dizendo para não ter diretrizes, mas é um nível muito absurdo de interferência, de controle. Né? Aqui em Presidente Prudente, fizeram uma reforma curricular e baseado na proposta da pedagogia histórico-crítica, histórico-cultural, etc. Até o professor Marcos está aqui, chegou a participar e tal, e perdeu a gestão anterior, saiu, a gestão que entrou nova, assim, cortou, acabou, tirou, não deixou implementar a reforma, o maior brigueiro. Então, enfim, essas coisas que a gente, esse nível de interferência nesse tempo na escola, nesse tempo, né, é algo assim, que a gente, além de muito violento, me remete a essa ideia da dificuldade de você pensar a escola como um espaço que fosse mais justo, mais igualitário, etc. Mas é isso, é um comentário do seu, juntando aqui os nossos comentários. Perfeito, Divino. A Sandra sinalizou, por favor, Sandra. Oi, boa noite. Parabenizar o professor Divino pela fala. Acho que eu estou no ensino superior há 13 anos, e esse ano, em específico, eu estou impressionada com a quantidade de alunos que eu tenho com laudo de déficit de atenção. Né? Isso a gente identificava esse fenômeno muito mais na educação básica, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade grande de alunos com déficit de atenção, alunos com crises severas de ansiedade, né? E que estão no primeiro ano do curso, né? Que estão entrando na universidade, né? Isso me lembrou uma fala que o professor Mário fez aqui há, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, mais ou menos, em que falou sobre a saúde, né, dos estudantes da pós-graduação no contexto da pandemia, né? Acho que a gente tem vários elementos que vão se somando e que faz com que isso tenha um quadro extremamente agravante nesse momento, né? E a questão dessa racionalidade, de como está difícil para a gente fazer um enfrentamento a essa lógica, está bastante relacionado ao fetiche da modernização que a tecnologia traz para dentro da escola, né?
a tecnologia, ela é trazida para dentro da escola como se ela fosse se converter na solução de todos os problemas, né? Então, você tem que estar com a escola conectada, tem que ter a plataforma, tem que ter... e isso faz com que o professor que se recuse a isso, né, é o professor ultrapassado, é o professor tradicional, é o professor que se recusa a estar em sintonia com o momento, né, com as demandas modernas da sociedade, né? E que, ao fundo, a gente consegue identificar esse mecanismo de controle cada vez maior sobre a escola, né? São mecanismos muito mais sofisticados, porque eles vêm com essa aparência de solução, né, de resolver problemas, e você vai individualizando, né, esses problemas. Você tira isso de um contexto social, político, econômico, né, que tem se agravado no quadro contemporâneo, e vai deslocando para o sujeito, para o professor que não dá conta, para o aluno que não aprende, para a família que não consegue atender, né? Aí a gente começa a conseguir localizar um pouquinho esse quadro de adoecimento, né? Que adoece todo mundo, né? Então, é uma patologização mesmo de questões sociais, né? E que a gente vai transformando isso nos rótulos, né, que a gente vai atribuindo a cada um que não se enquadra nesse mecanismo, né, não se encaixa nessa lógica, né, engessada, gerencialista que a gente tem hoje dentro das escolas, né, porque tem que apresentar resultados, né. Perfeito. Sandra, essa ideia sua os processos de adoecimento também do pessoal que está chegando na universidade, né? Quer dizer, de fato, a gente tem, eu concordo, a gente tem acompanhado, aumentou muito os casos, né? De gente nova, todo mundo tomando alguma coisa, né? Algum medicamento, né? Eu me lembro que a quantidade de estudantes de pedagogia com algum tipo de problema, assim, de ansiedade, de déficit de atenção, quase constantemente alguém fala, estou tomando Ritalin, tomando não sei o quê. Bom, eu acho que decorre também de uma série, só fechar a janela aqui, decorre de uma série de demandas, parece que também decorre de uma que eu estou chutando, assim, meio falando meio mas também de uma dificuldade de desenhar uma perspectiva de futuro, né? Às vezes fica com a sensação de que nós estamos tão despotencializados, e os jovens, talvez mais do que nós que já estamos com uma certa idade, mas de visar futuro, né? De imaginar futuro. Outro dia eu estava ouvindo lá uma conversa do Ailton Krenak com o Eduardo Vieira de Castro, e ele dizia, pergunta para qualquer jovem qual que é o que ele espera do futuro, qual que é a perspectiva dele de futuro, né? Olha, eu não quero, tem muitos jovens aqui, então, por favor, não vou dizendo que... Mas é muito... sobre a gente pensar numa população mais pobre, classe média e tal, como é que você vai pensar futuro? Sensação, exatamente, Sandra, sensação de desamparo, né? E aí também, de novo, essa história do fascismo entra muito bem, né? Esse jeito, no desamparo, você abraça o cão, né? O desamparo. E todo quanto é ressentimento, de frustração, de não sei o quê, é tudo canalizado para... Mas é um pouco essa sensação que às vezes eu tenho, né? De pensar em termos de perspectiva de futuro. Eu tenho 2 filhos, 30 e outro com 31, já não são novos, né? Não são novos, mas os caras estão, assim, pensando na minha vida, no meu tempo que eu vivi e batalhava para, né, conseguir ter emprego, a gente tinha muito mais
mais solidez para fazer isso, mais contundência, né? E os caras, a competitividade é tão grande que os caras se perdem, não sabem, com dificuldade de saber que o futuro virá, né? Bom, eu um pouco fico pensando que às vezes também tem um pouco a ver com isso, viu, Sandra? De desempenho, claro, isso que você disse, tem que ter desempenho, mas ao mesmo tempo essa ideia de sucesso e fracasso é atribuída ao sujeito, quer dizer, se você fracassar, o problema né, você não investiu em capital, você não foi capaz, você não foi... Então, o problema é seu, né? A culpa é sua. Né? E aí, acho que a ideia de futuro fica muito borrada, né? Fica sem muita perspectiva, me parece. Né? Obrigado, Divino. Alguém mais gostaria de fazer alguma questão? Opa, Marcos Vinícius, por favor. Quase que eu falava Harrison. Não, Marcos Vinícius. Eu vou aproveitar a oportunidade para pedir desculpas, Mário, também por ter chegado atrasado à atividade. Eu estava em outra anteriormente. Que alegria, né, ter o professor Divino aqui. Divino, um grande amigo, né, que tem uma longa história, né? Eu como menino na academia, como estudante, e o Divino como menino professor, né? Se a gente pensar, né, Divino, que já são mais de, enfim, quase 20 anos desse processo, né? Eu tenho muito carinho, porque participava do grupo de estudos e pesquisa, ao qual o Divino fazia parte. Enfim, depois o Divino como professor na pós-graduação, né, no mestrado, doutorado. Quando o Divino era coordenador do programa de pós-graduação da Unesp, eu era representante discente na gestão dele, enfim. E aí eu ouço a fala do Divino aqui uma parte, mas fiquei pensando muito, Divino, né, quando você comenta a questão do governo, do tempo escolar, né, e aí você cita rapidamente a questão da BNCC, né, e essa lógica de padronização curricular, de controle, né, do processo de planejamento que não existe, na verdade, né, é o sujeito que executa, né, e eu até estive agora, dia 25, porque eu também estou numa pesquisa grande, com 10 estados do país, e nós estamos analisando o processo de materialização da BNCC, e nós estamos num momento agora que a gente está conversando com os gestores dos 10 estados. E aí você quer cair da cadeira quando você vai escutando os depoimentos do que está acontecendo, né? E Paraná e São Paulo, nossa, são assim, estão lá no topo dos mais horrorosos, de práticas mais absurdas que a gente tem, né? Essa questão do controle, né, dos slides que você menciona. Eu estive dia 25 fazendo uma atividade lá em Mirante do Paranapanema, e você vê os professores estão doentes, né? Essa coisa do tempo. Aqui no Paraná tem o reloginho que roda para controlar o tempo do slide, não é só a reprodução do slide. Ele tem um reloginho que controla, inclusive, o tempo que ele tem que passar para o próximo slide, né? O controle total, né? E a gente vê esse movimento, e aí por trás de tudo isso, né, com tanta força, né, como você bem coloca, o empresariado mesmo, né, de forma explícita, porque se antes a gente tinha, né, esse movimento, né, mais camuflado aí, que começa lá desde a Constituição, quando a gente vai delimitar o que é gestão democrática, só para a escola pública, privada, mas hoje não, hoje é de forma explícita mesmo, o tempo todo, né? Esses conglomerados, né? A Folha mostra para nós aí, né? 5 grupos controlam 27% das vagas do país, e com que qualidade, né? E aí a gente fala, minha nossa, como reagir a tudo isso, né? Essa sensação de impotência, né? E eles estão ali o tempo
todo se articulando, articulando. Só para abrir um parêntese, gente, semana passada, eu representando a UEM num espaço do CODEM, que é um Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Olha, ledo engano de achar que ia encontrar algo diferente num espaço como esse, né? E lá, então, se defendia, né, tinha um grupo de intelectuais, né, apresentando, olha, a entrada do pensamento computacional lá na educação básica. Eu não estou negando que não seja importante isso, tá, gente? Mas, por outro lado, você tem uma lógica de esvaziamento, né, de currículos, né, o Divino Cito Projeto de Vida, empreendedorismo, enfim, tudo que a gente tem aí desde a educação básica dos anos iniciais e chega no ensino médio. E num determinado ponto, né, o discurso era assim, olha, porque as 3 versões da BNCC, elas foram, então, culminaram nessa versão mais robusta, com a participação da sociedade civil. Aí eu falei assim, e eu quase tendo um treco, né, de escutar tudo aquilo. Eu falei, gente, mas não é possível. E cheio de intelectuais, gente, de doutores, de colegas aí de diferentes instituições, né? E a salvação na BNCC, eu falei, gente, não é possível. Aí eu levantei a mão e falei, eu vou ter que fazer um contraponto aqui. Olha, minha fala foi cortada, gente, rapidamente pelo presidente, e ele disse assim, sabe, essas discussões mais de gente que gosta de ficar filosofando, igual na universidade pública, né, ele quis dizer assim, olha, você da UEM, né, me pôs um carimbo na testa ali, e ele falou assim, e tem que ficar claro uma coisa, professor, quem banca este espaço é o empresariado e o empreendedorismo. Eu falei, olha como eles têm clareza de tudo isso. A gente acha assim, as pessoas estão reproduzindo de forma ingênua isso, né? Não, eles têm muita clareza, né? E aí ele falou assim, então até que se prove o contrário, quem banca este espaço e quem dita essas questões é o empresariado e a lógica do empreendedorismo. Sem constrangimento, Leonir. E não é porque o senhor está trazendo um discurso filosófico, olha, a conotação que faz é que nós vamos impedir das nossas crianças de Maringá terem isso. Eu fiquei tão sem reação, porque assim, e sem direito a avançar, porque nós vamos passar para o próximo ponto de pauta. Eu falei, gente, não é possível que a universidade participe de um espaço desse, né, que vai... E na truculência mesmo, né, sem aceitar nada. Então, eu acho que reflete um pouco de tudo isso, Divino, que pelo menos que eu escutei na última parte, e que mostra o quanto há uma articulação, uma arquitetação, estrutura mesmo, muito bem amarrada, e como fugir dela, né? Eu acho que é a pergunta que eu deixo para você. Olha que cilada, hein, Divino? Como fugir dela? Bom, Marquinhos. Bom, eu chamo o Marcos Marquinhos, porque a orientadora dele é uma amicíssima, assim, irmã, né? Então a gente tem... Bom, Marcos, mas que bom te ver. O Ademir também estava, acho que deve estar aqui também, né? Que foram contemporâneos na Unesp, né? Aqui. E o Marcos foi o primeiro doutorado, o primeiro mestrado, Marcos, aqui. Foi o primeiro Doutorada. primeiro doutorado. O Marcos foi o primeiro doutorado. Entendeu? Abriu a fila, né? E o Marcos sempre foi super engajado, assim, aplicadíssimo, né? Muito estudioso e foi, nossa, acho que é assim o que a Renata sempre conta, né? A Renata tem um orgulho, né, de vocês, você e o Alex, que foram as pessoas que ela tem como espécie de filho, né? Mas muito bom, Marcos, te ouvir aqui, quebrando o protocolo, Marquinho, né? Marquinho, o Marcos Diniz, enfim. Mas o teu depoimento ele é assim, mais que crava mesmo o que é essa mentalidade e o que os caras... Qual que é o programa, o projeto? O projeto é esse mesmo, não tenha dúvida. Esses grandes conglomerados, né, de empresas, etc., bancos e por aí vai, é isso mesmo que eles pensam. Eles, a ideia é que nós pagamos, só eles pagam impostos, né? Nós pagamos, né? E
portanto, nós temos o direito de dizer o que a gente quer e a forma como nós vamos interferir, não só interferir nos conteúdos, mas também vender produtos, né? Claro, estão vendendo carradas de produtos, tecnologia, né, projetos e tudo mais, né? Agora, você faz a pergunta assim, do milhão, como é que nós vamos sair dessa, né? Como é que nós vamos encontrar a solução para tudo isso, né? É que tem uma ideologia tão eficiente, né? A forma como ela vai ganhando passos, ela está no Estado, né? Claro, obviamente o Estado também compra tudo isso. E imaginar como é que a gente pode reverter, melhor dizendo, mas se contrapor, pelo menos, resistir, né? Imaginando que onde a gente tinha um apoio mais firme, que podia ser as organizações sindicais, a forma como a escola se organiza, né? Uma forma de resistência, também todas minadas, quebradas, porque com as formas de bônus e tudo mais, pontuação, avaliação, foi tudo quebrado, né? Então, assim, imaginar que o trabalho cotidiano de resistência tem que ter outra configuração, talvez, né? Resistências, às vezes, muito isoladas, né? Pensar hoje, eu acredito muito nessa presença das chamadas minorias nos espaços da universidade, sobretudo na universidade onde eu estou atuando mais. Acho que tem feito, quando eu falo minorias, obviamente, eu estou falando minorias de relação de poder. Acho que, para mim, tem feito diferença. Eu sei que vocês aí trabalham com uma população grande de indígenas, né? Não sei como é que vocês têm lido isso aí, como é que tem sido os trabalhos de vocês, os processos de inclusão aí. Mas a Unesp, desde 2014, tem cotas sociais, né? Pretos, pardos e indígenas. Né? Eu acho que mudou um pouco o ambiente da universidade, para mim mudou muito, assim, a forma de relacionar, de fazer demandas, de organizar, mas isso são frentes assim que está muito longe da escola pública, né? A gente não está lá desse jeito, né? Realmente tem assim mas pode me dizer também como é que vocês têm pensado, né? O fato de eu não pensar não significa que não tenha saídas e soluções importantes aí, né? O que vocês têm pensado, né, por exemplo. Divino, olha, na nossa caixa de diálogo aqui deve ter percebido, são muitos elogios à sua fala. Você tem uma compreensão do que está acontecendo, que esse é o retrato, né? E como você percebeu no meio da sua fala, você falou assim, você comentou, olha, estou vendo que amanhã vai ter algumas intervenções sobre a questão dos algoritmos, né, a questão das plataformas, e a gente está vivendo, né, com todos esses efeitos, processos de controle, governamentalidade neoliberal, como você comentou, tudo isso facilitado, né, pelas plataformas, pelos programas, pelos algoritmos, por nossa sessão gratuita de dados, a gente aceita os cookies, aceitamos os pedidos e as imposições. Quantas vezes que você quer ler uma matéria, ele fala assim, tem que aceitar os cookies. Eu falo, não quero mais ler essa matéria. Mas, puxa vida, eu não vou poder, não vou... Enfim, é muito difícil resistir, né? Porque se você não aceita a tua sessão de dados, você não aceita aquilo que talvez seja uma matéria ou qualquer facilidade que você queira, né? Então, a gente está vivendo num momento em que esses dados, né, que vão nos controlar são os dados que nós fornecemos como matéria, que são beneficiadas e depois são vendidas, né? E, enfim, esse é o tempo que a gente vive, né?
E dentro daquilo que se colocou como as grandes empresas, né, hoje as grandes empresas, os maiores conglomerados trabalham com dados. Aquilo que, não que as empresas que vendem mercadorias palpáveis, né, não sejam dominadoras ou que elas foram ultrapassadas. Não, só estamos dizendo que, como nunca, Google, Facebook, Apple, qualquer coisa que se queira que está no nosso cotidiano aqui, são elas as maiores credoras, inclusive, né? Eles têm, amanhã o Luan vai falar bastante sobre a questão das plataformas, elas têm um dinheiro guardado, né, ativos, mesmo, líquidos, no mundo. E como tudo é muito rápido, você transfere, então essas grandes empresas aplicam em títulos brasileiros aqui e capturam renda, como também podem passar de uma hora para outra para a Turquia, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, é como o título foi traduzido dessa maneira, o título do filme, né? Em Eagle Eye, mas é controle absoluto. Nós vivemos em um tempo de controle absoluto sobre todos nós. E como último comentário sobre esse assunto, né, conforme você estava comentando, e mais as maravilhosas contribuições, né, desse grupo aqui, inaugurado pela Larissa, depois a Sandra, né, e todos que foram se manifestando, Marcos, né, e mais as manifestações da nossa caixa de diálogo, estava me lembrando, e o Marcos falou o seguinte, o Marcos comentou que os slides têm o reloginho, essa eu não sabia, Marcos, que você não só tem que aceitar os slides como, na verdade, o seu plano de aula que vem da secretaria, né, mas que também você tem que passar na velocidade que o programa manda. Duas comparações, né? A primeira é que eu fiquei pensando no filme dos tempos modernos, quando a pessoa tinha um tempinho na roda de produção, né, na esteira, o Charles Chaplin, né, naquela situação, apertando tudo. Imagina como esse professor chega em casa, né? Ele sai rodando tudo, né? Eles vê reloginho em tudo. Não tem jeito de você não entrar em parafuso, né, com uma situação dessa. E a gente sabe que a gente começa a sonhar, né? Não é sonhar, começa a ter pesadelos depois. Aí é o teu tempo acordado e o seu tempo dormindo sendo dominado por esse reloginho, né? Então é tortura, a gente está vivendo uma tortura. E não vamos falar que é tortura chinesa, porque isso daí é próprio do centro do capital, do centro do capital, né? Pode ter certeza que o Vale do Silício aí inventou isso, e os outros aprendizes de feiticeiros que, quando chega aqui abaixo da linha do Equador, a gente costuma ser muito mais radical, né? E aqui, abaixo da linha do Equador, também não tem muitos pecados, como o cantor já anunciou, né? A gente vai aceitando e acaba sendo pior ainda. A segunda comparação em 2008 a 2010, coordenado pela professora Dalila Oliveira, nós fizemos uma pesquisa sobre a condição do trabalho docente em 7 estados da federação, entre eles o Paraná. Então, 5 municípios e fomos a campo para estudar a condição do trabalho docente. A gente falou muito dos alunos, mas, lógico que não tem como não afetar quem é o professor nessa situação, né? E era assustador, um dos colégios que nós entramos, que era em Jaguariaíva, era uma escola estadual, e a primeira escola tinha uma porta bem estreita para entrar, eu lembrava muito uma prisão. Para mim foi impressionante, aquela foi a escola que mais me impressionou mesmo. Os muros com aquelas coisas redondas, assim, de arame, né, que parecia uma prisão mesmo, né? Como você passa ali perto de Presidente Prudente, que tem aquelas prisões de alta segurança, a escola era desse jeito, né? Aí eles diziam que era daquele jeito porque não só o aluno podia sair, mas que outros podiam entrar, que não eram bem-vindos. Mas o que foi mais assustador era a quantidade de professores afastados
por questão, enfim, para tratamento, né? Eles estão afastados e muitos estão fazendo uso de medicamento contínuo. Aí a comparação, né? E hoje são os alunos fazendo uso de medicamentos contínuos para performance, para atenção, ou para acalmar a sala, ou seja lá o que for, né? Porque já a gente estava conversando com a Verônica, que é mestranda lá no, né, Verônica? E ela estava comentando, eu não vou entrar em detalhes, Verônica, só fica desse jeito, sabe? Mas para dizer que, como que às vezes os próprios colegas dizem, acho que era necessário que essa criança usasse remédio, né? Porque às vezes é um pouco mais ativo, tal, né? E vai para o médico, vai para a medicalização. E dias atrás, Verônica, né, e demais, né, Verônica, porque foi o assunto naquele momento que estávamos conversando, na sala de aula, que o Luan ontem fez a gentileza de me substituir, obrigado, Luan, na turma, uma das alunas vai fazer uma pesquisa, e ela falou assim, professor, eu conheço uma sala em que todos os meninos tomam remédio. Eu achei engraçado ela falar todos os meninos. Eu vou jogar aqui a informação que foi que ela me passou. Depois vocês vamos refletir por que isso, por que todos os meninos. Mas, enfim, ela foi do jeito que ela me falou. Eu falei, mas isso é incrível. Eu espero que você consiga permissão para fazer essa pesquisa, né? Porque tem a questão da ética na pesquisa tal, e tudo mais, porque é um dado, é um achado fantástico que você está me falando, né? Isso é incrível, né? Então, a gente está vivendo desse jeito, né? Então, com tudo isso que o Divino hoje nos incita ainda mais a pensar sobre essa questão do governo do tempo escolar, né? E essa biopolítica, né? É isso que a gente está vivendo, né? Aliado às tecnologias, algoritmos e tudo mais, vai ter que achar um conceito, né, um nome que dê conta de algo tão complexo como esse. Talvez o Divino já encontrou para a gente, hoje a gente fala do algoritmo, da plataformização, mas é muito complexo. Eu acho que ainda vai aparecer mais nomes aí para dar conta disso que está colocado aí para a gente. E a gente tem que arrumar a solução. E olha o autoritarismo que está colocado, que o Divino também falou para a gente, né? O Marcos Vinícius, pró-reitor de ensino, primeiro escalão da Universidade Estadual de Maringá. Ele chega no espaço, viu, Marcos? Ele não é financiado pelo empresariado, não, tá? Depois você pode procurar saber quem é que financia o CODEM. Aí você vai descobrir que uma porcentagem da arrecadação do município é repassado para eles. Você vai descobrir isso daí. Então, vamos dizer o seguinte, né? É um espaço do empresariado porque eles tomaram conta, mas também, como diria o Dale, né? O Roger Dale, o neoliberalismo, ele se realiza por dentro do Estado. Ele precisa do Estado para se realizar. É só mais uma prova. E foi de alguma coisa que eu fiquei assustado com o seu relato. Porque enquanto eu fui vice-reitor da universidade, até então poderíamos ter diferenças, mas até então havia um debate. E esse foi um espaço que a gente sempre disputou lá dentro. Bons debates nós tivemos, inclusive quando fui lá para defender a federalização da Universidade Estadual de Maringá. Muitos ficaram assustados, né? Eu falei assim, agora eu vou mostrar para vocês, enfim, com dados, né? E dados do IPARDES, como que funcionava o papel de uma universidade no desenvolvimento regional, demonstrando com dados. Aí eu estou misturando um pouquinho os assuntos, mas é só para dizer o nível que chega o espaço do CODEM, né? Que você acabou de falar. Naquela época eu dizia o seguinte, é curioso, mas o estado do Paraná, ele é estadualizado, o interior, e a capital é federalizada. Naquele momento você tinha a Universidade Federal do Paraná, você tinha a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os institutos federais não existiam tanto no interior, né? Agora, o estado do Paraná tem as estaduais, que estão no interior. Então, o que eu estou defendendo é que a União participe do interior e que a capital tenha percepção do seu interior. Então, vamos fazer algumas trocas, né? O que eu quero propor
é que nós troquemos, façamos trocas. Bom, e aí eu fui demonstrando com alguns números o quanto que poderia ter de dinheiro novo, estímulo ao desenvolvimento, com o papel de uma universidade federal no interior. Alguém falou, mas já que nós já temos a UEM, então vamos levar para Campo Mourão. Eu falei assim, muito bem, isso é ótimo. Eu quero que a Universidade Federal venha para o interior, onde quer que esteja. Eu estou me propondo a defender a UEM, aqui em Maringá, com toda a transição complexa que pode ter. Mas, se vier para outro lugar, essa Universidade Federal está ótimo também. Bom, aí eu fui mostrando os números com relação à massa salarial de Maringá. Eu falei e comentei, até os anos 70, até 1975, o norte do Paraná, o norte central, chamado, que é de Londrina e Maringá, toda essa macro-região do IBGE, tinha 25% do PIB do Paraná. Hoje tem menos de 15%. Então, parece que nós somos ricos. Nós empobrecemos, relativamente. Aí todo mundo leva um susto. Aí, mas tem fontes, né? Fui dando as fontes, dados do IPARDES. Massa salarial. A média salarial de Maringá é baixíssima. Eu falando para empresário, imagina, né? É menos de 2 salários mínimos, né? E fui demonstrando, aí foi aquele burburinho, aquela conversa. A hora que aumentou um pouquinho o burburinho, sou devedor ao senhor Fernando Ferraz, né? Que é nos empresários de Maringá, que é da Acolchoados Maringá. E como eu conhecia ele de outros momentos, né? Que tinha a ver com um clube de cultura que a gente fazia parte, que era de cultura portuguesa e tal. Ele falou assim, o Mário tem razão. O Mário tem razão. Daí, como ele é um empresário que tem referência, né, que para eles todo mundo ficou quieto e tal. Então, Marcos, Vinícius, né, aproveitando esse momento da conferência do Divino aí, né, é só para dizer que piorou muito, então, porque ser tratado desse jeito, ter passado por isso, né, desse jeito e com esse autoritarismo, as nossas relações estão muito pioradas. Realmente, o autoritarismo ganhou todas as instâncias, né? E você nos testemunhou alguma coisa de deixar a gente mais assustado ainda. Bom, gente, eu vou dar aqui agora assim, um dole uma, dole duas, dole três, né? Se alguém quiser fazer mais alguma questão, né? Por favor, senão eu vou passar a palavra para o Divino, assim, para as suas últimas assim, considerações, as suas últimas impressões, né? E eu não poderia, né, a palavra dele é a final, mas para dizer, poxa, Divino, você nos deu um presente nessa noite, né, e vai deixar a gente pensando muito, né? Uma fala como a sua é de referência, vai ficar gravada, né? Você vai ter certeza, viu? Todos nós aqui podemos ter certeza que será uma fala muito consultada, revisitada. Muito obrigado mesmo, viu, Divino? Então, eu passo a palavra para você, que já são 9h20, já vai para quase 2 horas de encontro, né? Então, por favor, a palavra é sua, com todos os nossos agradecimentos. Obrigado. Bom, olha, muito obrigado, gente, pelo convite, mas uma satisfação enorme não só pelo momento, mas pela história que a gente também teve junto, construindo juntos, nessas experiências em São Carlos, e a forma como a gente mantém a amizade e o papo, o que a gente aprendeu, o que eu aprendi com você, dividimos república, né? A república, eu morava eu e ele, na república, né? E foi, assim, para mim, eu estava saindo naquela época, saindo do seminário, o Mário vindo do movimento estudantil, então eu imagino o quanto eu ganhei. O Mário era do movimento estudantil, né, de esquerda, então aqui foi para mim, assim, abriu o mundo, né? Nossa, né? Então, mas muito bom, muito gostoso a discussão com vocês, a conversa, né, no conferência, encontrar também aqui o Marcos Vinícius, o Ademir, que apareceu aqui também, né, encontrar todos vocês. Então, agradecer muito e estou super feliz de ter esse momento com vocês. Valeu demais. Então, aí, vamos torcer para que a gente não deixe os fascistas passarem, né? Olha uma frase de efeito aqui, né? Não os fascistas, né? Mas, e também perguntou, não os fascistas, mas perguntar também como é que como é que está a nossa
O nosso exercício também, porque está difícil dizer que só tem fascista de lá, né? A coisa não é fácil, a gente tem que pensar também o quanto nós também temos, às vezes, uma verve fascista também, né? Tem que pensar nessas coisas. Não está fácil, mas vamos... Mas é isso, gente. Um abraço a todos. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui, viu? Muito bom. Prazer. Divino, muito obrigado. E todos os presentes, muito obrigado por abrilhantar ainda mais essa conferência divina. Então, um forte abraço, uma boa noite, e para os que estão inscritos aí, os convidados, até amanhã. Divino, muito obrigado. Grande abraço, hein? Um grande tchau e uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.